Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes. E a gente começa falando sobre a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que você acompanhou ao vivo aqui na TV Alemes às 8 horas da manhã. E um pouquinho antes também, a primeira discussão, que também já antecipou alguns assuntos e que você sempre acompanha também ao vivo aqui na TV Alemes. O projeto do Poder Executivo, com um plano para reduzir o déficit da Previdência Estadual, já tinha sido votado em primeira discussão, mas voltou para análise da CCJR com emendas propostas pelo próprio governo. O relator foi o deputado Caravina. As emendas, na verdade, são alterações necessárias em razão de seguir a legislação federal. A primeira emenda, ela trata do prazo nonagesimal, que todas as leis relativa à direito tributário, elas têm um prazo de 90 dias para entrar em vigor e o texto anterior não trazia esse prazo. Então, foi feita a adequação pela Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia e criando esse prazo obrigatório, seguindo o que determina o direito tributário. E a outra emenda em razão do valor do aporte do Estado. O Estado teve que alterar a tabela de aporte financeiro de recursos que ele vai colocar na Previdência, porque nós aprovamos a lei que dá uma isenção para aqueles aposentados e pensionistas com comorbidades, com doenças graves, né? E isso criou um impacto maior. Então, para poder equilibrar a dívida atuarial, que é o motivo do projeto, o Estado vai ter que fazer um aporte um pouco maior. Então, houve uma mudança na tabela que foi apresentada no texto anterior. Então, essas duas alterações é para adequar essa situação do prazo de vigência, que é obrigatório, e para adequar também essa nova realidade com relação à isenção para as pessoas, os aposentados e pensionistas com comorbidades e doenças graves. A presidente Mara Caseiro, da CCJR, também distribuiu vários projetos de resolução que concedem títulos de cidadão sul-mato-grossense e também comendas de mérito legislativo. Inclusive, muito em decorrência desse assunto também, a deputada Mara Caseiro convocou uma reunião extraordinária da CCJR para a próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, e que você também vai conferir ao vivo aqui na TV Alemes. Inclusive, convite reforçado pelo presidente Gerson Claro durante a sessão de hoje. Um esforço dos deputados aí para no dia 31 de outubro fazer a concessão desses títulos e também das comendas. 10 horas e 45 minutos em Mato Grosso do Sul. Agora sim, então, vamos falar da ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais, inclusive o projeto que a gente escutou e agora fala do deputado Caravina com relação a esse plano de amortização do governo do estado. Inicialmente, 5 matérias estavam pautadas, 4 delas foram votadas. A gente começa falando do projeto de lei de número 196, encaminhado pelo Poder Judiciário, matéria discutida, votada e aprovada em discussão única pelos deputados estaduais e que dá nome à sala do Tribunal do Júri lá no Fórum de Costa Rica. O nome é preservado ao longo da tramitação, mas agora com a aprovação desse projeto, ele será divulgado, a pessoa homenageada, né, com o nome na sala do Tribunal do Júri lá em Costa Rica, tanto no Diário Oficial, que é do Poder Legislativo, como também no Diário Oficial do Poder Executivo, se a matéria for sancionada pelo Poder Executivo Estadual. Vamos para o próximo item da pauta de hoje. Projeto de lei de número 171, também encaminhado pelo Poder Judiciário, mas essa matéria analisada pelo plenário em primeira discussão. E qual é a proposta do Poder Judiciário? Criar uma gratificação aos servidores do TJ que cumprem mandados judiciais eletrônicos. Já há algum tempo, o Poder Judiciário sul-mato-grossense tem desenvolvido ferramentas, inclusive para controle desses mandados judiciais eletrônicos, que até agilizam o andamento de processos e de notificações aqui em Mato Grosso do Sul, se comparada ao cumprimento presencial dos mandados. E o Poder Judiciário diz que, naturalmente, o eletrônico demanda equipamentos eletrônicos dos servidores que cumprem esses mandados, e o TJ diz, Poder Judiciário, que seria muito custoso e difícil controlar todos esses dispositivos eletrônicos dos servidores que cumprem os mandados, os planos também de dados móveis e planos de voz desses dispositivos, e avaliou se é um caminho mais fácil, então, criar essa gratificação aos servidores de maneira que eles
para poder fazer o custeio tanto dos dispositivos eletrônicos e uma eventual substituição deles, como também dos planos de dados e de voz para que esses mandados judiciais eletrônicos possam ser cumpridos. Essa matéria, ela sendo aprovada e sancionada, os valores e a maneira de concessão desse benefício será regulamentada via portaria da Presidência do Tribunal de Justiça. Projeto de Lei 171, então, aprovado pelos deputados estaduais e vai para a análise das comissões de mérito aqui da Assembleia Legislativa. Próximo item, projeto de lei de número 177, a autora é a deputada Lia Nogueira, do PSTB, matéria também com a constitucionalidade sendo avaliada pelos deputados estaduais. Aqui, então, esse projeto institui no calendário oficial de eventos aqui do nosso estado a campanha Quebrando o Silêncio, no 4º sábado do mês de agosto. Quando a deputada Lia Nogueira apresentou essa matéria, inclusive, nós trouxemos a repercussão disso aqui no Redação Final. Essa campanha ela quer conscientizar sobre violência doméstica, abuso infantil e violência contra a mulher. Isso no âmbito do Agosto Lilás, que é um grande movimento e que vem crescendo a cada ano nesse enfrentamento à violência de gênero. Inclusive, a Assembleia Legislativa e todos os outros poderes fizeram o pacto Todos por Elas, que não apenas no mês de agosto, no Agosto Lilás, mas que durante todo o ano, cada poder dentro de sua competência promova ações, promova políticas para fazer enfrentamento à violência contra a mulher. A deputada Lia Nogueira ainda indica na justificativa do projeto que essa data também já é celebrada em outros estados e também em outros países. Matéria aprovada em primeira discussão vai para análise das comissões de mérito antes de voltar para o plenário. Vamos para o próximo projeto? Projeto de lei de número 179 do Poder Executivo volta para a primeira discussão. É o projeto sobre a amortização do déficit atuarial da Previdência Estadual, do MS-Prev. O que mudou foram aquelas emendas que o deputado Caravina mencionou logo no comecinho aqui do Redação Final, mas a gente explica novamente. Então, a reforma da Previdência Federal, ela prevê que as unidades da Federação e os estados devem atuar, os poderes executivos, em caso dos déficits da Previdência, que é o que está acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul. Então, qual o plano para reduzir esse déficit? Elevou a contribuição para patronal, não dos servidores, de 25% para 28%. Inicialmente, o texto previa uma atuação mais imediata, mas a emenda, inclusive o deputado Caravina explicou, a questão nonagesimal, ou seja, eventuais mudanças para cima de impostos, é necessária uma antecedência de, no mínimo, 90 dias para que ela possa passar a vigorar. Então, é uma das emendas. E um outro motivo para que o Estado tenha apresentado esse projeto é porque a situação irregular das previdências ela pode inviabilizar a obtenção de recursos junto à União, empréstimos em bancos públicos e tudo mais. A gente tem a segunda emenda, que está na próxima tela, que é com relação a valores. O governo justifica que a Secretaria de Estado de Fazenda refez os cálculos, então avaliou uma necessidade de aumentar esses repasses mensais aí nos próximos 30 anos para tentar equilibrar as contas do MS-Prev. Então, a gente tem para 2025, no total, 172 milhões, quase 173, antes eram 168. Em 2026, 265, antes era 261 milhões. Em 2027, 408, no texto original, 402 milhões. E de 2028 a 2065, anualmente, 645 milhões, antes eram 629 milhões. Então, com esse plano, o Poder Executivo acredita que vai conseguir equilibrar as contas do MS-Prev. Matéria aprovada em primeira discussão, volta para análise das comissões de mérito e deve ser votada muito em breve aqui no plenário da ALEMES. Bom, esses então foram os 4 projetos de lei. Os deputados também analisaram hoje 2 requerimentos, 14 indicações, 4 moções de congratulação e 5 moções de pesar aqui na sessão de hoje, quarta-feira, 9 de outubro de 2024. São 10 horas e 52 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora sobre um projeto de lei apresentado pela deputada Lia Nogueira. O Brasil, muita gente vem chamando essa situação dos jogos virtuais, do tigrinho, como uma epidemia, um vício dos jogos, uma doença e que necessita de políticas públicas para fazer esse enfrentamento. Muita gente conhece quem joga, e de vez em quando a gente escuta na mídia, nos grandes veículos nacionais, casos de famílias que perderam bens em decorrência do jogo. Justamente em decorrência desse vício
nos jogos, e agora é muito fácil ter na palma da mão a possibilidade de você betar, a deputada Lia Nogueira propõe que aqui em Mato Grosso do Sul seja criada uma política de apoio a esses jogadores compulsivos. Nós temos vivenciado ultimamente famílias destruídas por esses jogos também chamados de bets. Ontem, a senadora Soraya Tronic apresentou a proposta de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar esses jogos, que tem também participação de influenciadores digitais, o que de alguma forma também tem incitado para que as pessoas, entre elas, crianças, jovens, adolescentes, partam para esses jogos. E a destruição das famílias é algo visível. São famílias que estão perdendo tudo financeiramente e, além do que, tivemos registros em Mato Grosso do Sul, inclusive, de pessoas que endividadas tiraram a vida por causa desse que é já considerado um vício. Para vocês terem uma noção, e o que a gente evidencia e fundamenta esse projeto de lei, as apostas em plataformas eletrônicas, das chamadas bets, tornaram-se uma febre no Brasil. Pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva entre 3 e 7 de agosto desse ano aponta que nos 7 primeiros meses de 2024, 25 milhões de pessoas passaram a fazer as apostas, uma média de 3,5 milhões por mês. O Instituto fez um comparativo, e aí eu chamo a atenção dos nobres pares, e concluiu que o intervalo de tempo, deputado Pedro Kemp, é menor do que o coronavírus levou para contaminar o mesmo número de pessoas do país, 11 meses, entre 26 de fevereiro de 2020 e 28 de janeiro de 2021. A pesquisa traçou ainda o perfil dos apostadores, e pasmem, meus senhores, 53% são homens, 47% são mulheres. A maioria está na faixa etária de 30 a 49 anos. 8 de cada 10 são pessoas das classes C, D e E, e 2 em cada 10 são da classe A ou B. Além dessa faixa etária, nós temos também adolescentes e jovens que estão entrando num verdadeiro buraco, numa verdadeira ladeira abaixo com essas apostas. Então, eu creio que nós precisamos debater esse assunto e, mais do que debater, buscar ferramentas que possam coibir, possam prevenir essas práticas que estão levando famílias à destruição, não só no Mato Grosso do Sul, mas como no Brasil também. Deputado Pedro Kemp também propôs projeto de lei obrigando planos de saúde que operam aqui em Mato Grosso do Sul a possibilitarem aos beneficiários a possibilidade da marcação de exames também de maneira presencial. Isso porque, de acordo com o deputado, alguns planos estão oferecendo apenas o aplicativo para que esses exames possam ser marcados. Algumas pessoas que nos procuraram, elas tiveram dificuldade de acessar o seu plano de saúde quando procuram por uma consulta, um exame, e eles exigem a identificação da pessoa pelo aplicativo ou através do token e assinatura digital. E muitas pessoas têm dificuldade de acessar esses sistemas, e principalmente as pessoas idosas, né? E acabam sendo prejudicadas, então, na marcação da consulta, na marcação do seu exame. E nós estamos aqui propondo um projeto de lei para facilitar para essas pessoas, principalmente quando chegam a um consultório e o sistema caiu, né? Ou não consegue fazer o uso do token. Então, a pessoa pode apresentar ali a carteira do plano de saúde, a carteira física, né? Onde tem os seus dados de identificação, e isso ser o suficiente para ela poder ter o direito de acessar, então, os serviços do seu plano de saúde. Então, nós estamos propondo este projeto de lei para facilitar a vida das pessoas, principalmente das pessoas idosas, que têm mais dificuldade de lidar com essas tecnologias mais modernas. As tecnologias, elas ajudam, mas também não devem ser uma forma de exclusão daqueles que não lidam tão bem com elas. O deputado Caravina também fez a propositura de projeto de lei e propõe a inclusão no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul o Dia da Instrumentista, isso em 13 de agosto. O presente projeto visa incluir no calendário oficial de eventos o Dia Estadual da Mulher Instrumentista, a ser celebrado em 13 de agosto. Nós já tivemos aqui no dia 13 de agosto deste ano
a homenagem às instrumentistas com a medalha Helena Meirelles. E foi de muito valia, a gente percebeu a alegria das mulheres instrumentistas do nosso Estado, por isso a decisão de incluir no calendário oficial para valorizar essa data como o Dia da Mulher Instrumentista. Peço o apoio dos colegas parlamentares na aprovação desse projeto. 10h59 em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora aqui no Redação Final sobre um comentário feito pelo primeiro secretário da Casa, deputado Paulo Correa, sobre a atuação de uma organização não governamental num trabalho de atender comunidades afetadas pela estiagem, tanto no atendimento a animais afetados pela estiagem, como o gado, um assunto também bastante presente, um debate muito presente aqui na Assembleia Legislativa, como também no tratamento de água, que algumas comunidades, também em decorrência dessa estiagem, tiveram dificuldade no acesso e tratamento. A gente estava com um probleminha no áudio dessa matéria, a gente já está preparando esse material. Como eu disse, o primeiro secretário aqui da Casa de Leis, deputado Paulo Correa, comentou durante a sessão de hoje o trabalho da ONG chamada União BR no atendimento de comunidades. Ele citou inclusive comunidades no Pantanal Sul-Mato-Grossense, comunidades atendidas com o envio de suprimentos de alimentos secos e que depois de hidratados podem servir de alimento para o gado, por exemplo, e também equipamentos para tratamento de água em comunidades ribeirinhas e também para populações indígenas, isso já também na região de Dourados. A gente vai conseguir rever essa fala do deputado Paulo Correa? A gente não vai conseguir exibir agora no Redação Final, mas lembrando que você pode ver essa fala na íntegra lá no nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Por lá você confere, além de todas as falas dos deputados estaduais na íntegra. Aliás, a gente vai rever agora no Redação Final, sim. Vamos ver então a fala do deputado Paulo Correa, primeiro secretário da Casa de Leis, sobre esse assunto. Solicitei, a partir daquele momento que vi que tinha sido desenvolvido um alimento que era desidratado e que poderia, em sendo hidratado, fazer as porções para os ribeirinhos, principalmente do Rio Paraguai, na questão dos focos de incêndio. Solicitei àquela organização não governamental, União BR, que investiu naquele momento 20 milhões de reais para atendimento aos ribeirinhos, que também cuidasse dos nossos animais. A cadeia alimentar muito abalada em função dos incêndios, pequenos, médios e grandes animais atingidos. Nós tivemos aí o exemplo da onça pintada, senhor presidente, que estava no CRAS, que não conseguiu sobreviver, e nós solicitamos que fosse desenvolvido tecnicamente um alimento possível para os animais do nosso Pantanal, especificamente. Foi desenvolvido o alimento, foi entregue hoje uma primeira partida desses alimentos lá na Secretaria de Cidadania. E também uma coisa que é de fundamental importância, que foi feito no bioma Pantanal, senhor presidente, a partir dos incêndios também. Sabe-se que no bioma Pantanal a água é salobra, significa que a água tem uma quantidade de sal considerável. Então, foram entregues dessalinizadores também por essa mesma organização não governamental chamada União BR, cuja representante é a Tatiana, e que tem aí o Herculano Borges e o Marcos Silva como representantes aqui no Mato Grosso do Sul. Recebemos 14 dessalinizadores, senhor presidente, para ser colocados estrategicamente no Pantanal, principalmente onde estão os guatós, os índios guatós, e também para atendimento na questão de Dourados, que foi colocado nessa casa aqui, da aldeia indígena lá em Dourados, também que tem um problema de água muito grave. Esses dessalinizadores vão estar também à disposição. Tecnologia suíça, entregue também por essa ONG, que faz uma articulação em nível empresarial em São Paulo, e os empresários a ajudam para que elas possam fazer as boas ações no Brasil.
Bom, na ordem do dia nós falamos sobre a votação de um projeto de lei relacionado ao Agosto Lilás, né? A campanha Quebrando o Silêncio. A deputada Mara Caseiro hoje apresentou um projeto de lei também dentro da temática do Agosto Lilás. Dessa vez, propondo a criação de uma política estadual de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. De oferecer à mulher sul-mato-grossense que tenha sofrido violência doméstica um conjunto de ações completo e articulado, com o objetivo de que a vítima se insira mais rapidamente no ambiente de trabalho, quebrando deste modo o ciclo de violência que aprende no relacionamento abusivo e, em alguns casos, a leva à morte. E aí, senhor presidente, principalmente as mulheres que estão com medidas protetivas, que essa mulher tenha um auxílio aluguel, que essa mulher possa estar inserida também no mercado de trabalho, para que ela possa, porque muitas vezes ela tem que mudar do local onde ela está, porque ela vive nessa situação de risco de morte e com ameaças, então para que ela possa ter alguma poder de sustentabilidade dela se autossustentar, ela possa ter esse auxílio de aluguel por um tempo determinado, aí não acima de 6 meses, mas que também ela possa ser inserida no mercado de trabalho para que ela não precise viver nessa dependência nem do Estado e nem desse relacionamento abusivo do qual ela está passando naquele momento. Bom, 11h04 em Mato Grosso do Sul. Essa matéria é apresentada pela deputada Mara Caseiro, então entra num período de pauta antes de ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ainda falando sobre a deputada Mara Caseiro, o parlamentar hoje ocupou a tribuna da Lemes durante o grande expediente para falar sobre o Outubro Rosa. Olha só, a gente até está com assim aqui hoje, todos os servidores, os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul mobilizados em torno da conscientização sobre o câncer de mama. Inclusive, nesse momento agora, muita gente está aqui na rampa de acesso à Assembleia Legislativa para gravar um material institucional para sensibilizar a população sobre a necessidade do autoexame e também de procurar os profissionais especializados no câncer de mama. Mas vamos rever agora, então, a fala da deputada Mara Caseiro durante o grande expediente, inclusive com um relato pessoal sobre o câncer de mama. A doença afeta mulheres em todas as regiões, mas as taxas mais elevadas de incidência são observadas no Sul e Sudeste. Em termos de mortalidade, o câncer de mama ocupa a primeira posição entre as mulheres no país, com cerca de 18.139 óbitos anuais. Em Mato Grosso do Sul, a estimativa para 2024 é de 910 novos casos, com uma taxa de incidência ajustada em 47,10 por 100 mil mulheres. O Hospital do Câncer, Alfredo Abrão, em Campo Grande, reporta que 65% das sessões de quimioterapias realizadas em setembro de 2023 foram para pacientes com câncer de mama, evidenciando assim a alta demanda por tratamento no estado. A detecção precoce por meio da mamografia é fundamental para aumentar as chances de cura. E o SUS oferece esses exames gratuitos, especialmente para mulheres entre 50 e 69 anos. Então, apenas deixar aqui, mais uma vez, chamar a atenção de nossas mulheres, da gente se cuidar, da gente procurar ajuda, principalmente fazendo o autoexame. Realize o autoexame mensalmente, procure por alterações como nódulos, mudanças no tamanho ou formato das mamas ou secreções. O autoexame ele ajuda a conhecer o próprio corpo, mas não substitui os exames médicos. É bom que se diga isso. Por isso é importante, mulheres, fazer a mamografia a partir dos 40 anos, pois esse exame ele detecta o nódulo que não são palpáveis. Muitas vezes está ali o nódulo e você não consegue no autoexame também detectar. Então é importante que as nossas mulheres entendam a importância de fazer a mamografia todos os anos.
Deputada Mara Caseiro trouxe um indicativo muito importante. O autoexame, ele é importante, mas ele não substitui a consulta com um profissional, com um especialista, mas ele é um primeiro passo. E justamente sobre esse primeiro passo, o pessoal aqui da comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul preparou um material que você que nos acompanha já viu ao longo da nossa programação, a gente vai rever agora especificamente sobre o autoexame. Outubro Rosa é um mês para você lembrar que é preciso se amar, ter autocuidado, realizar seus exames periodicamente. O autoexame você pode fazer todos os meses. Conhecer o seu corpo é um ato de amor. A prevenção está em suas mãos. Esse toque, esse olhar podem salvar vidas. Consulte seu médico regularmente. Sua vida merece esse cuidado. Quanto mais cedo o tratamento, a detecção, como em qualquer outro caso de câncer, mas em especial nesse, que é o que mais afeta as mulheres brasileiras, maior é a chance de cura e de uma vida saudável aí por muito e muito tempo. Bom, então é isso, 11 horas e 10 minutos em Mato Grosso do Sul, a gente vai chegando ao final da edição de hoje, aqui do Redação Final, agradecendo muito pela sua audiência ao longo de toda a semana. Lembrando, amanhã, quinta-feira, às 8h45, tem primeira discussão ao vivo com a Marité Kogo e o Gustavo Fax, antecipando as discussões da sessão plenária, que por sua vez começa às 9 horas da manhã. Outras notícias lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br, que inclusive hoje traz a cobertura completa da reunião da CCJR e também sobre um projeto apresentado pelo deputado Renato Câmara e que cria uma homenagem aos imigrantes italianos. Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau!